nosso programa Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. E agora, no mês de março, hoje é o nosso primeiro programa, como eu falei para vocês, mas eu quero homenagear, né, as mulheres. Então, todas as nossas convidadas, todas as quintas-feiras às 21 horas, vão ser empreendedoras mulheres. Então, eu quero ver se eu sempre trago uma empreendedora de uma área diferente para enriquecer o nosso programa. Então, hoje eu vou entrevistar a doutora Renata Zanck Bittencourt, tá? Ela é advogada criminalista e vice-presidente da Comissão Criminal da Associação Brasileira de Advogados, a ABA, certo? Então, ela vai hoje conversar com a gente sobre essa parte dos crimes tributários e tudo que está envolvendo aí com essa pandemia, né? Então, é uma área que está sendo muito importante para todos nós. Então... Ah, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa noite, doutora Renata. Boa noite, Cláudia. Ai, não precisa me chamar de doutora, né? É um prazer para mim estar aqui conversando contigo. E muito obrigada pelas apresentações, a admiração é recíproca. Eu agora estava gravando os stories e dizendo para minha audiência o quanto eu te acho uma mulher incrível, sabe? Eu tive a oportunidade de comparecer naquele evento em que vocês fizeram presencialmente, acho que foi um dos últimos, nem me lembro, mas não teve muito mais do que eventos do que aquele, e estava tudo lindo, e é um prazer. Muito obrigada por estar me recebendo, viu? Eu que agradeço, coisa boa. Bom, então vamos tirar as formalidades e vou chamar então de Rê, né? Claro, né? Olha, deixa eu arrumar meu ring light. Mas realmente, Rê, a última vez que a gente se viu foi no segundo congresso da LM, que agora não lembro se foi dia 12 ou dia 30 de março. E eu também estava apavorada, porque eu acho que um dia ou 2 dias antes tinha estourado já a pandemia, e a gente nem sabia se ia acontecer o congresso, mas a gente conseguiu, né? Depois Sim, daquilo, tudo foi conseguimos. para É lockdown. verdade. Naquela oportunidade não tinha muitos casos ainda, né? Tava tudo muito incerto, mas é verdade, assim, é uma pena nós estarmos vivendo tudo isso de novo, né? Mas, enfim, Verdade. foi o que eu falei, né? Eu voltei para trabalhar no escritório físico. Bom, antes de começar a conversa, deixa eu me apresentar para o teu público, né? Meu nome é Renata Zanck Bittencourt, eu sou advogada criminalista e advogo aqui em Porto Alegre já fazem 8 anos. Eu vim para cá, realmente, eu fiz uma época, depois que eu me formei em Santa Maria, na Faculdade de Direito, eu cursei um período do mestrado na Universidade Federal lá, mas aí aconteceu o acidente da Kiss e tal, e daí eu perdi muitos amigos e eu resolvi me mudar da cidade. E contrariando todos os projetos, inclusive de família, porque meu irmão tem um escritório bem grande no interior, em que ele atende algumas instituições financeiras, e todo o projeto durante a faculdade era para que eu fosse trabalhar com ele. E eu acabei querendo alçar meu voo próprio e vim para Porto Alegre realmente para buscar o meu crescimento profissional aqui na capital. Então, eu não tenho nada para me queixar da cidade, eu acho tudo maravilhoso aqui, as pessoas foram extremamente generosas comigo, eu só tenho que agradecer. E comecei a advogar na área criminal em razão dos próprios crimes empresariais, Cláudia. Porque o que acontece? É muito engraçado, né? A gente participa de alguns cursos, às vezes, que diz não é eu que busquei o crime que me buscou. Porque sempre, em razão até da própria questão familiar, assim, da gente já ter um escritório que atendia algumas empresas, a minha visão sempre foi mais empresarial. Mas o que aconteceu? Quando eu vim para Porto Alegre, eu trabalhei em grandes escritórios e depois eu trabalhei num escritório menor em que o meu chefe, ele era um advogado empresarial muito tradicional e ele via a necessidade da implementação desse núcleo penal em razão de que, bom, tu sabe melhor do que ninguém, tem muitas vezes que os clientes eles querem ser atendidos por ti, querem ser atendidos pelo teu escritório, enfim.
E a gente sentia muita necessidade de implementar esse núcleo e nós acabamos fazendo isso. Eu aproveitei a oportunidade em focar e nichar minha advocacia, que até então estava muito incerta, eu não sabia para que lado eu ia, e eu aproveitei que eu era muito nova ainda e acabei estudando bastante e arrisquei, né? Arrisquei começar um núcleo no escritório do zero. E deu muito certo até o momento que o doutor Marcelo disse para mim, ai, Renata, eu acho que agora chegou o teu momento de tu, sabe, trabalhar sozinha. Ele foi realmente um pai, sabe? Quando uma pessoa abre a gaiola, assim, deixa o pássaro voar, foi isso que aconteceu comigo. E daí, nesse meio tempo, não preciso te dizer que tiveram muitas dificuldades, né? Até tudo se começar a se encaixar, mas graças a Deus a gente está sempre, né, buscando melhorar, buscando aprender mais, estudar mais. E, e daí estou aqui, né, trabalhando bastante. Legal, mas então, essa tua parte de empreender na advocacia sempre foi o teu objetivo, tu não teve outras paixões antes de começar a advogar. Então, o que que acontece? Acho que nenhum acadêmico de direito ele passa pela faculdade sem pensar em carreira pública, sabe? Eu acho que eu sou muito crítica da grade curricular do curso de Direito em razão disso. Nós sabemos, né, que o dia a dia dos advogados é muito intenso e muitos bons advogados e que têm uma carreira sólida e resultados financeiros significativos, eles não têm tempo para lecionar, né? E acaba essas oportunidades de entrar na academia, de se desenvolver academicamente falando, uh, é muito direcionado para quem tem um cargo público, para quem é magistrado, para quem é promotor de justiça, os procuradores, enfim, porque eles têm uma carga horária que é uma carga horária normal, o diferente do advogado, porque o advogado, além de ter a carga horária que ele tem que atender os prazos, os clientes, nós ainda temos que pensar na toda a nossa gestão do nosso negócio, né? Porque o escritório de advocacia, embora a gente tenha essas questões da não mercantilização da atividade, nós temos que compreender que nós temos um negócio em que a gente se preocupa com o marketing, a gente se preocupa com as finanças, a gente se preocupa com a nossa equipe. Então, eu acho que quando está todo mundo descansando, ainda a gente tem que estar trabalhando em razão disso, né? Bom, tô melhor do que ninguém sabe. E daí, lá na faculdade, eu tinha professores que eram juízes de direito, que eram procuradores, que eram advogado-geral da União, então a gente sempre via eles muito bem-sucedidos, academicamente falando, né, e na profissão mesmo. Então, sempre a gente se pergunta, né, eu acho que eu vou fazer concurso, e a família também acaba dando aquela estimulada. Mas eu sempre tive muito essa questão da liberdade, sabe? Eu trabalhei muitos anos no fórum e eu ficava bem impressionada assim com a baixa qualidade de vida que os servidores públicos tinham, porque nós estamos com um poder judiciário totalmente falido, né? Eu só para tu ter uma noção, eu fiz estágio numa vara que tinha 25 mil processos só no cartório em que nós trabalhávamos. Então, eram funcionários totalmente estressados e com zero qualidade de vida, sabe? E daí, quando eu vi aquele cenário, eu disse, gente, eu não quero isso para mim, sabe? Eu não quero trabalhar, eu quero. Acho que isso é muito de geração, né? A nossa geração quer trabalhar e ao mesmo tempo quer ser feliz, quer aproveitar a vida, quer se levantar todos os dias de manhã e dizer assim, não, eu quero ir para o meu escritório porque eu amo estar lá. E eu não via muito isso no setor público, sabe? Mas talvez isso seja de perfil meu, né? Tem gente que tem o sonho de ser concursado. Não, mas é isso que eu queria ver um pouquinho de ti, até para o pessoal conhecer, né, essa tua parte, Sim, como que começou, né, a empreender, porque eu acho isso bem importante. Eu penso assim, todo advogado que tem o seu escritório próprio, o que que ele é, primeiramente? É um empreendedor, né? Porque com exatamente, ele tem certeza. o sonho, tem o seu escritório, ele tem os seus clientes, ele tem
O meu filho, por exemplo, ele sempre disse assim para mim: Nossa, é muito difícil ser autônomo, porque tu tens que buscar os clientes, tu tem que, né, buscar o serviço, tu tem que fazer o serviço, Sim. então tudo, né? Sabe que. É. E quem é funcionário, né, a maioria das vezes já chega na sua mesa, já sabe qual é o serviço que tem que fazer, pode estar realmente lotado de serviço, mas ele não precisa buscar o Sim. serviço, né, e nem buscar o cliente, É, enfim, né? realmente. Eu acho assim, ó, que é uma questão de prioridade em qual momento tu realmente quer se dedicar, porque com certeza quem tem uma carreira pública abdicou de muito na vida para alcançar aquele status ali, né? Deixou de ir em muitas festas, de muitos jantares para estar estudando e lograr a aprovação no concurso público. Da mesma forma que o advogado ele opta em trabalhar muitas horas, né, para que de repente ele possa ter uma liberdade, mas é isso que eu digo, sabe? O que eu vejo é que a importância do autoconhecimento nesse momento, porque muitas pessoas têm a vaga ideia de que tu vai empreender e tu vai trabalhar menos, ou tu não vai se incomodar com alguma situação, ou vai ser tudo flores, e não é verdade, porque a gente sabe que o nosso maior chefe é o nosso cliente, né? Se a gente tiver um comprometimento em querer fazer um atendimento de excelência, um atendimento diferenciado, a gente vai ver que essa energia de estar atendendo as demandas dos clientes é muito desgastante também, em alguns momentos, até tu não colocar as coisas no eixo, sabe? Mas assim, esses dias eu ainda postei que eu tava com muita dor na coluna e daí eu me dei o luxo de ir durante a semana fazer uma massagem. Eu acho que de repente isso é um grande ganho de ser empreendedor, né? Mas se trabalha muito, tanto quanto, né? Sem Sim, dúvidas. quanto. É que a gente pode gerenciar o nosso tempo, né, melhor, e penso que quem gosta Exatamente. realmente de empreender é mais feliz, não tem dúvida, não tem dúvida. Eu Bom, acho que é o Felipe que fala, né? Que ele fica impressionado, assim, que a minha motivação é contagiante. Daí eu disse, mas amor, eu não tenho outra escolha, porque na verdade eu me criei com uma mulher muito forte, né? Só para tu ter uma noção, a minha mãe, até os 40 anos dela, ela nunca tinha trabalhado porque ela era casada, meu pai era funcionário federal e ela tinha um casamento lindo até que o casamento acabou e depois ela teve que sair para trabalhar porque ela tinha 3 filhos para criar. Então, e eu era pequena nesse momento e daí eu passei a vida inteira escutando dela que, olha, minha filha, o teu melhor marido vai ser teu dinheiro. Então, trabalha, estuda para tu não precisar depender de ninguém. E embora eu tenha uma visão do casamento um pouquinho diferente da dela agora, né? Mas a gente sabe o quanto é importante também ter esse planejamento financeiro enquanto casal e a gente possa começar a nossa vida assim, já com uma organização, né? não Mas tem. vamos lá, então, falar um pouquinho sobre os crimes tributários, né, Claudinha? Vamos Porque eu lá. também, eu também fiz até umas perguntas aqui para te fazer, porque a gente não pode deixar de aproveitar. Estar conversando com uma perita contábil, né, gente? Mas assim, Eu tô com a minha é colinha. uma, é um tema difícil de falar agora em razão da pandemia, né? Eu acho que a gente falar sobre tributos, na verdade, a nossa carga tributária no Brasil ela é muito pesada e isso já faz muito tempo, né? E sempre quando a gente fala em crime tributário, todo mundo pergunta, tá, mas qual é o respaldo que o Estado tem para cobrar isso, considerando que as nossas necessidades sociais não estão atendidas, né? E talvez isso a gente esteja vendo de forma muito mais latente agora. Só que o que acontece? A nossa análise aqui, ela é muito mais técnica do que política, né? Até eu tenho e me posiciono por isso, mas quando a gente vai analisar questões técnicas, a gente tem que tirar a nossa visão política, porque é o que nós trabalhamos e é o que as empresas passam
no dia a dia, né? Então, o que a gente precisa fazer é ter um olhar atento, claro, para todo esse contexto sociopolítico e econômico que nós estamos vivendo, mas de certa maneira se preparar também para que nossos clientes, nossos empresários, eles estejam informados para que não venham passar por algumas situações que a gente sabe que acontece e acontece com muita força no momento em que uma empresa ela acaba ou, né, se enquadrando ali no que determina a Lei 8.137, né, no parágrafo primeiro e segundo, que são os crimes cometidos por particulares contra a ordem tributária, e alguns outros dispositivos que estão previstos no próprio Código Penal, que é com relação aos crimes previdenciários, né? E tu, mais do que ninguém, com certeza, tu deve estar sentindo isso na pele aí na empresa, o quanto as empresas estão com dificuldade de honrar, né, com os tributos. E é aquela coisa, né, que a gente ouve todos os dias. Doutora, se eu pagar essa guia aqui, a gente vai ter que fechar as portas. Não tenho dinheiro para pagar meus funcionários e para pagar os impostos, né? E com certeza a inadimplência vai aumentar de forma assustadora, né? Com Não sei certeza. se tu tem essa mesma visão que eu. Não, com certeza. E a problemática, vou botar mais uma problemática agora, que é o STF, né? Por exemplo, nessa parte tributária, né? O que que acontece? Agora a gente tem como tirar o ICMS da base de cálculo Uhum. dos e COFINS, né? Só Sim. que tem um, Uhum. né? Só pode fazer isso se tu entrar com o processo. Se tu não tiver com o processo Uhum. em andamento, tu não pode fazer isso. Só que também são vários senões. Os que já transitaram em julgado é de uma forma, o que não transitou julgado é Sim. outra, né? Então é muito É muito problemático inseguro. e seguro, isso tipo igual a trabalhista, né? Que agora o STF, com Sim. essa parte da correção monetária, deixou uma segurança enorme jurídica, na tributária também, porque, e penso que o furo é bem maior, né? Porque é essa parte do ICMS que é fortíssimo, né? De tu tirar da base de cálculo do PIS e COFINS, só Sim. que Dá uma cada diferença gigante. gigante e cada empresa, às vezes, ela é meia híbrida, então ela tem Uhum. diversos percentuais ali, então não é um Sim. cálculo reto, não é uma defesa certa, né? Então e como o STF ele também estava falando sobre a nota do faturamento e não é bem Sim. assim, né? Então tem É. muitas. Então, o que que acontece? Então, essa é uma das questões, né? E as outras Sim. questões também do tributário é o que tu falasse mesmo, né? O que que acontece? As empresas elas não estão conseguindo pagar nem seus funcionários, quanto mais os tributos. Aí elas vão querer pedalar esses tributos. Aí vem os juros, Isso. mais correção. Mas e assim, ó, e é bem importante, por isso que eu até coloquei, fiz questão de colocar ali a advocacia preventiva, porque e o Felipe sempre fala muito isso, e eu cada vez mais tenho concordado com ele, que ele fala que não adianta a gente, em razão dessa insegurança jurídica que tu desenhou agora, que a gente tem que convencer os nossos clientes em que os advogados, eles são muito mais uns resolution, os designer things de resolução dos problemas empresariais deles para evitar a qualquer custo chegar no Poder Judiciário, tá? A não ser que seja nesse caso. Olha, eu só consigo uma restituição tributária, eu só consigo uma retirada de alíquota através de processo judicial. E tem muitos casos ainda que os clientes ficam, especialmente na restituição tributária, os clientes ficam mas será? E daí eu vou deixar o fisco no meu pé, eu não sei se, sabe? Tem muito esse receio, assim, ó. Eu já vejo, eu tenho muitas empresas que têm algum valor gigante em razão do mau enquadramento do ICMS nos produtos, e em razão ali, de repente houve um equívoco na classificação e acabou pagando o ICMS a mais. E daí a gente demonstra, olha, não, tu tem
esse X valor para restituir, né, 5 anos para trás, a gente pode buscar isso. Não, mas eu prefiro deixar assim do que o fisco ficar, né, na minha, ficar me cuidando. Então, as pessoas têm muito medo disso. Mas é importante, e daí eu volto a falar da advocacia preventiva, porque o que acontece? É bem importante nesse momento que os advogados que trabalham tanto na área tributária quanto na área criminal esclareça para os seus clientes que a mera alegação da dificuldade financeira não elide, não. Eu acho que tem alguns acadêmicos de direito aqui, então a gente vai tentar falar de uma forma mais, né, mais descomplicada, não evita que o empresário deixe de pagar aquele tributo. Muito antes, pelo contrário. Eu acredito que no momento que passar a pandemia, nós teremos muito trabalho nessa área. E eu acho que é uma boa oportunidade também para aqueles colegas que estão buscando nichar cada vez mais a sua advocacia, porque a advocacia criminal ela é gigante também, né? A advocacia criminal tem a parte do tribunal do júri, tem a parte dos crimes penais econômicos, então, do direito penal econômico, desculpa. Então, eu acho que é uma oportunidade dos colegas olharem com bastante atenção para essa área, porque nós, infelizmente, sabemos que o fisco vem com força e com uma rapidez que, infelizmente, nenhum outro órgão do país tem, quanto a Receita Federal tem, e só essa alegação de que houve uma dificuldade financeira em razão da pandemia não vai ser o suficiente para afastar essa obrigação tributária. Então, só vai ser cabível, né? E assim, falando já da parte criminal, né? Da parte penal tributária, né, Cláudia? Porque nós sabemos também que mesmo que haja essa sonegação, ou mesmo que haja uma fraude, ou até mesmo uma apropriação indébita previdenciária, tem todo um procedimento administrativo, né, em que o fisco ele notifica a empresa, ele pede esclarecimentos, ele pede documentação, a possibilidade de recurso, apresentação ali da ampla defesa e do contraditório, e no momento que há, então, né, a questão da definição do crédito tributário, né, do lançamento definitivo desse crédito tributário, é que daí o fisco vai dizer, não, realmente nós temos um valor para receber aqui, e em razão desse não pagamento, há um reflexo penal, uma responsabilidade penal, mas uma responsabilidade penal que fique muito claro, subjetiva, tá? Porque não é pelo simples fato de que alguém esteja num contrato social de uma empresa, como nós temos vários casos aqui no escritório, que são denunciados, né, pelo Ministério Público, que serão automaticamente condenados, até porque para tu ser condenado, né, até pela teoria do crime, para tu ser condenado em algum crime, a acusação tem que comprovar a atuação dolosa daquela pessoa. E não é porque no contrato social, por exemplo, é que nem vocês têm uma empresa, tá? Digamos que nem fosse de contabilidade, porque de repente o pessoal pode confundir em razão da responsabilidade que os contadores têm. Uma empresa de qualquer natureza. E tem 3 sócios no contrato social. Esses 3 sócios, normalmente eles são denunciados, mas há uma necessidade de apontar o dolo e a conduta dolosa de cada sócio para que haja uma imputação criminal. A mera tu estar num contrato social não quer dizer que tu vai ser condenado. Então, isso tem que ficar muito claro também, até porque senão a gente estaria aceitando que o direito penal tivesse uma responsabilidade penal objetiva, em que tivesse, sabe, que não tivesse que cumprir alguns requisitos que são específicos da própria teoria do crime, que é a ação humana, né? Então, essas análises, assim, tem que ficar muito claras. Mas também tem que esclarecer para os nossos clientes que não vai ser tão simples assim, infelizmente.
sabe? Nós sabemos que os reflexos foram inúmeros, né? Porque o que a gente ouve muita promotoria falar é que, nossa, mas teve muitas empresas que não tiveram prejuízo. Tem muitas empresas que estão faturando mais do que faturavam antes da pandemia. Mas teve todo um cenário que empresas que não conseguiram ficar de portas abertas, eu acho que, sei lá, um mês depois que começou o lockdown, né? Então, deixa eu tomar uma aguinha que eu falo demais. Podem me cortando, porque se tu deixar, eu vou falando. É verdade isso aí, porque o que acontece? Tudo é a geração de caixa, né? Então, quando a gente viu que em um mês, né, a gente está falando isso em março de 2020, né? Quando um mês de lockdown as empresas simplesmente elas fecharam, o que significa? Elas não tinham nenhuma gordura, elas já não tinham caixa, né? Então, elas, na verdade, Sim, elas ganhavam hoje para gastar o amanhã, né? Elas não tinham gordura. sim. Então, realmente, daí quem sobreviveu, né, é quem tinha uma Hum. gordurinha, tinha uma ótima gestão, né? E também que a gente fala dos três Cs, né? Vamos ver se eu consigo me lembrar. Coragem, criatividade e competência, né? São as três coisas que eu acho que foram mais analisadas e cultivadas em 2020 para conseguir sair, né, da crise financeira, enfim. Então, todo mundo se repaginou, né? Teve os takeaways, teve outras pessoas que até mudaram de ramo, né? A Verdade. gente, nós contadores, né? E vocês advogados, eu penso que a gente não pode nem reclamar, porque com a pandemia o nosso trabalho quadriplicou, né? Essa é a verdade, É verdade. porque com diversas MPs que ocorreram, com essa parte do tributário, que agora nós vamos ter uma reforma tributária, que até vai ser o próximo tópico que eu quero falar contigo, se tu realmente acredita nessa reforma tributária para aonde é necessário, né? Ou realmente essa reforma tributária vai novamente prejudicar os pequenos e os médios, né? Porque a gente sabe muito bem que, claro que existem os grandes, óbvio que tem uma geração de emprego belíssima, né? Mas a gente sabe muito bem, né, que quem mexe bastante mesmo com a nível nacional são os pequenos e os médios, né? E então era É verdade. essa chance que a gente tinha que ter menos impostos para a gente empregar mais, né? Abrir filiais, enfim, né? Menos impostos, né? Mas o que tu pensas disso aí? Antes de tu responder, deixa eu só mandar uns beijos ali, porque vai correndo aí. Mandar um beijo pro Paulinho e pra Nanda. Olha aqui, Isso. beijo lindos. Beijo, Paulo. Beijo, Nanda. Um beijo pro Felipe também, marido da Rê. Um beijão pro Felipe, para todo mundo, doutor Marcelo ali, dando boa noite. Muito obrigada, gente, pela audiência. Tá, Mas assim, é que gosta. assim, Cláudia, é. Então, com relação à reforma tributária, nós estamos. É isso que eu acho interessante desse período. Claro que de tudo eu sempre tenho esse pensamento, né? Nem tudo pode ser ruim. Parece mentira, mas a gente tem que tirar, nem que seja aprendizado dessa fase que nós estamos passando. Sim. Eu sei que para o grande público, especialmente para as pessoas que não são da área jurídica, é muito difícil compreender o que é falado no noticiário, é muito difícil as pessoas compreenderem o que significa essa repartição tributária, o porquê que o nosso país ele tem essa dificuldade, né? Mas em razão do nosso próprio público, eu acho que a gente pode analisar de uma forma assim, na minha concepção, a reforma tributária do Brasil ela teria que ser totalmente uma reforma profunda e séria, porque não tem como um ente fictício como a federação ficar com quase a totalidade da arrecadação produzida pelos Estados-membros passar para a federação e a federação ter que fazer, ter que entender aonde que ela vai alocar esses recursos.
tá? Eu sou uma defensora assídua do municipalismo, porque eu acho que é no município que acontece a vida de verdade. Claro que aqui nós estamos numa grande capital, nós não, talvez tenhamos esse afastamento, né, em relação ao prefeito, mas em pequenas cidades, as pessoas, em cidades menores, em cidades do interior, as pessoas batem na porta do prefeito para pedir o medicamento, batem na porta do prefeito para pedir a internação. Então, é por isso que eu sempre falo assim, ó, que eu tenho alguns amigos que eram deputados e que se tornaram prefeitos, e eu falo para eles, gente, eu não sei de onde vocês tiram coragem para fazer uma coisa dessas, porque assumir o poder executivo hoje no Brasil é coisa para louco, porque não existe dinheiro, não existe dinheiro para o município, entende? Então eu acredito realmente que o Brasil teria que haver uma reforma política em razão do nosso próprio federalismo, porque o nosso federalismo é um federalismo às avessas, né? A gente sabe que as competências estaduais são competências residuais, que as competências que mais têm relevância ficaram de competência da União, então isso também teria que ser alterado. E com a alteração dessa mudança de competência política, haveria essa necessidade da mudança e da alteração da reforma tributária para que a maior parte da arrecadação ficasse nos estados e nos municípios e que, em razão da enxuta competência da União, que seria mais ou menos, não vou dizer que nem os Estados Unidos, porque a gente, embora a nossa federação tenha tido alguma influência deles, a gente não consegue se organizar politicamente que nem eles, mas que a gente tenha como molde alguns outros países que têm isso. Os poderes da União, em razão desse ente fictício, reduzidos, a competência do Estado em que tem a maior parte das despesas com essa maior distribuição e, por consequência, o município com esses valores que a gente sabe que, de fato, eles precisam para custear as necessidades da população, né? Sabe que não é a minha área, eu estudei há algum tempo sobre o constitucionalismo e eu gosto muito desse tema porque eu acho que já não tem mais, o Brasil não se sustenta mais dessa forma, sabe? O sistema político está ruim, o sistema tributário está ruim, está totalmente defasado. E eu acho que, sinceramente, desde do impeachment ali da Dilma, a gente perdeu, a gente deixou nosso cavalo encilhado passar quando poderia ter, né, feito uma nova, ter feito novas propostas e não foi feito, né? Então, é realmente preocupante, né? Porque o que, que acontece? Desde o impeachment da Dilma, né, um pouco antes até, você pode ver que as notícias só geram em torno dos próprios políticos. Eu estava conversando com meu marido hoje sobre isso. Então, era só sobre política, 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 sendo que tem horrores de coisas que eles têm que aprovar, o país tem que se movimentar. Aí, daí, o que, que aconteceu? Chegamos a uma polarização horrorosa política, que isso não dá em nada. Para arrematar, começou uma pandemia que também foi polarizada, né? Uns não acreditando na doença, outros acreditando. Então, conseguiram também trazer para a pandemia a política polarizada. Ou seja, agora a gente só fala em duas coisas: é a pandemia e é a política polarizada. E o que, que acontece? O resto do país para, né? Porque, como tem mesmo essa parte da reforma tributária, que teria que ser uma coisa séria. O que, que aconteceu? Rapidamente, em meio pandêmico, fizeram uma nova reforma trabalhista, né? Então, aquela reforma trabalhista, e a gente sabia muito bem que aquilo não seria para favorecer os empregados, né? E muito menos favorecer os pequenos empreendedores e os médios, né? É sempre um favoritismo para os grandes. Todas as medidas sempre para os grandes, né? Então, Pois é, eu realmente fico chocada. Desculpa te interromper, pode concluir. Ui, eu chutei o meu ring light aqui.
a gente fica chocado. Mas deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu tinha umas perguntinhas para te fazer aqui. Bom, Tá então, bem. referente a essa parte da reforma tributária, nós conversamos, que a gente não Uhum. está acreditando muito, né? Né? E eu queria Ah, também. e eu queria falar também sobre essa questão, né? Que eu te mandei ali a respeito de como é que a sociedade vê essa. Acho que trancou aqui para mim. Deu uma trancadinha para ti. Eu Deu estou uma vendo a tua voz, trancadinha. mas a tua imagem deu uma trancadinha. Deu? Deu, Isso, voltou. voltou. Então, pode falar com a colinha, então. Vamos ver se bate com a Tá, minha aqui. tá. Bom, sobre os crimes tributários, né? A gente conversou um pouquinho, mas vou fazer a pergunta completinha Uhum, ali. Ó. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dos crimes tributários, no atual contexto, uhum, que obriga a gente a refletir de como serão tratados os casos de não pagamento de tributos, obrigações previdenciárias, por exemplo, né? E como ficarão perante o direito sim. penal tributário. Então, como será tratado o inadimplimento de obrigações tributárias nesse período pandêmico? Sei que tu já deu uma boa introdução sobre esse fato, Sim, mas queria que daí tu te aprofundasse um pouquinho mais, né? Com que sim. tipo, que as empresas vão ter que realmente, né, fazer, né? E até pensando também para minha outra pergunta, que é referente a essa advocacia preventiva, né? O quanto seria importante para essa primeira pergunta que eu te fiz, né? Mera alegação, né? A mera alegação de que há uma dificuldade financeira não exime a empresa de pagar os tributos, mas, e assim, as empresas que declararem devido ao algum tributo, né, e não recolher, não fizerem o recolhimento desses valores, o STF já entendeu que incide o crime de sonegação. Então, eu acredito que, analisando de uma forma preventiva, embora seja difícil nesse momento, nós, enquanto advogados e contadores, né, nós temos a obrigação de esclarecer para os nossos clientes que não vai ser simples essa alegação da dificuldade financeira. Isso já está consolidado na jurisprudência. Tá? Então, para que haja uma excludente de inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, de uma excludente de ilicitude, excluir o dolo da conduta de não pagar o tributo, para que haja essa excludente, para que tire a conduta dolosa e deixe de ser crime, o empresário ele vai ter que comprovar documentalmente e de forma robusta que ele não tinha qualquer condição de pagar esse tributo. Porque se houvesse alguma possibilidade, alguma chance de pagar o tributo e assim não foi feito, vai incidir o crime. Então, eu acredito que a nossa missão enquanto prestadores de serviço é muito nesse informativo, nesse esclarecimento. E a gente sabe o quanto é difícil, muitas vezes, trabalhar com empresariado, porque nós trabalhamos com pessoas extremamente qualificadas, né? Eu já tive cliente, inclusive, que queria fazer a petição em que eu só assinasse, eu disse, não, né? Eu sou responsável pelo processo. Então, embora eu reconheça todo o conhecimento que tu tem da tua empresa, dos fatos, eu sou advogada. A gente sabe que tem muitos empresários que até a gente conseguir convencê-los, né, Sim. demora um tempo, mas eu acho que essa é a nossa obrigação. Mas, assim, há essa possibilidade dessa incidência, dessa excludente de ilicitude, desde que não haja fraude. E isso é um ponto muito importante também, porque o STF já se posicionou falando se houver fraude em razão da conduta criminal que aquele empresário está cometendo contra a ordem tributária, ele não faz jus a esse benefício da excludente da ilicitude. Então, no momento em que a acusação, passado, né, é bem importante que fique claro, passado todo o processo administrativo em que foi feito, né, o lançamento definitivo, a gente fala definitivo porque é o que está na súmula, né, porque não tem temporário, mas enfim, foi a nomenclatura que os tribunais deram.
que for feito o lançamento definitivo do crédito e for então constatado que houve um crime nessa sonegação, nessa apropriação indébita, enfim, em outros crimes comuns, o empresário ele não vai ter esse benefício em razão de haver essa fraude. E um outro ponto bem importante também, e que eu acho que afeta diretamente os trabalhadores, são as questões previdenciárias, né, Cláudia? Porque é muito importante que nós esclarecemos para as pessoas que nos ouvem, que embora eu seja advogada criminalista, eu não compactuo com o crime. Eu não defendo a conduta delituosa. Eu defendo a possibilidade que uma pessoa tem, que qualquer pessoa tem, de ser defendida, né? E ter o contraditório e ampla defesa garantidos. Deixa eu mandar um beijo para minha sogra maravilhosa que entrou. Ana, beijo, saudade. A gente está de resguardo, não pode ver eles, né? Mas enfim, voltando. Então, e o que os tribunais falam a respeito a respeito da apropriação indébita previdenciária? Em razão do próprio cometimento do crime. Porque o que acontece muitas vezes? O empresário ou a pessoa que seja responsável pela empresa, ela recolhe aqueles valores que são a título de contribuição previdenciária que deveria ser repassado para o fisco, afinal de contas já foi descontado do funcionário e se apropria. Então, nesse crime, não existe a possibilidade da incidência da excludente da ilicitude de inexigibilidade diversa, porque não tem como tu alegar que tu não teve outra oportunidade, ou tu não teve outra, como é que eu posso dizer? Não teve outra escolha a não ser não pagar, porque tu já estava com o dinheiro dos teus funcionários. Então não tem como tu dizer que tu não tinha como pagar, entendeu? Então o crime está, né, tá configurado, a conduta delituosa está configurada. Então, eu acho que esse crime ele afeta diretamente do empregado, ele cria um mal-estar dentro da empresa, então realmente é um outro cuidado que, inclusive, até a gente deve conversar mais com os colegas que são previdenciaristas para que, né, haja um esclarecimento também nesse sentido. Mas deixa eu ver se eu respondi tudo. E tu não acha que seria mais do que um momento agora das empresas começarem a ver tanto o contador quanto o advogado como seus parceiros e não ver a gente como um custo e indo mais além, que todos agora deveriam fazer o compliance, né? Então, compliance tributário, contábil, financeiro, enfim, porque o que eu ando analisando e muito também nessa parte também de auditoria, né? As empresas, elas estão ainda muito mal preparadas, sabe? Elas estão muito com documentos físicos, né? Então, elas não estão preparadas para a parte digital, plataformas digitais. Todos esses documentos hoje, se eles ficarem digitais, de uma forma também fácil porque o momento que é digital a parte de arquivamento é muito mais organizada, né? Primeiramente, você tem um espaço físico, né? E quando dá um problema, por exemplo, com o fisco, né? Que é a base da nossa live, o tributário, tu vai ter todo esse acervo documental, tu já vai ter uma forma de te defender, porque esse advogado, para ajudar a empresa, né, ele também não consegue ser um milagreiro, né? Sim, com certeza. Eu vejo com muito bom. Exatamente, exatamente. E assim, nós sabemos que quanto maior o faturamento da empresa, né, em razão das próprias classificações, a escrituração contábil ela se torna complexa, né? Então, eu acredito que a base de tudo realmente é todo mundo. Acho que quem não tomou consciência ainda de que nós estamos na era digital,
e que o nosso mundo é digital, com certeza vai sair perdendo. Muitas vezes tem empresas que acabam recebendo multas e tendo uma certa incomodação em razão da própria desorganização, sabe? Mas isso realmente é algo que conversado, explicado, é de fácil resolução. Mas a questão do compliance aqui no Rio Grande do Sul ainda eu vejo com muita dificuldade, sabe? Os empresários, eles não veem o compliance, a implementação do compliance, que é realmente uma ferramenta que demanda um investimento significativo, como um investimento. Eles ainda veem como uma despesa, sabe? Exatamente. Então, a gente tem que analisar as responsabilidades de dois lados, porque olha só o que acontece. Nós temos responsabilidades tanto dos empresários quanto dos contadores, por exemplo. Nós temos casos aqui em que os empresários fazem, né? Assim como em toda a profissão, né, Cláudia? Assim como nós temos clientes aqui no escritório que têm processos criminais em razão de que advogados se apropriaram de valores que eles têm que receber. Infelizmente, em todas as classes, tem alguns problemas, né? Mas o que acontece? Normalmente, nos casos de empresas que fazem um repasse daquele valor, né? E tem aquele profissional que pega esse valor e não faz o pagamento das guias. Sim. Enfim, se a pessoa, né, não tem... é claro que a gente sabe que o tratamento dos contadores é um pouco diferenciado, vocês têm um sigilo muito forte que protege a carreira e não é por qualquer coisa que não é por qualquer motivo que o contador ele é penalizado, mas eu acredito que de ambas as partes, por exemplo, esse empresário que ele passou lá os 500 mil reais para o contador pagar e o contador não pagou e daqui a pouco chega uma notificação na porta dele, ele tem que estar com essas informações aqui muito bem resguardado. Embora no administrativo ele tenha que realmente pagar esse tributo novamente, pode até discutir, recorrer, enfim, até o crédito não ser, né, lançado, assim, ele tem que pagar. Mas depois ele pode buscar criminalmente e até de uma forma indenizatória isso contra esse profissional. Da mesma forma, como tem um profissional que está fazendo tudo de forma correta, e tem um empresário dizendo para ele, não, segura as guias aí que eu não estou conseguindo pagar agora. Ou, que nem nós temos um caso, não, a gente vai recolher, a operação envolveu vários estados com alíquotas de ICMS diferente e nós vamos recolher a alíquota do estado X e não do estado Y em razão de que há uma alíquota maior. O contador, sim, ele tem que ter essa organização para dizer, olha, se der problema contigo na Receita Federal, tá aqui, ó. Eu tenho um e-mail, eu tenho as suas solicitações, então ter uma estrutura, né? E essa estrutura hoje se dá através do compliance, uma estrutura que possa realmente contribuir que ambas as partes estejam seguras, eu acho que é imprescindível. Sabe? É o futuro. Eu vejo muita gente boa trabalhando no compliance, sabe? Sim. E eu queria uma opinião tua, se tu concordas também que agora esses funcionários, né, a maioria, em ambiente remoto, né? As empresas não estando assim muito olho no olho, né? Funcionário empresa, vamos dizer assim. Tem a LGPD pegando aí, né? Com vazamento de dados também. Tu não acha que vai começar, e ainda por cima uma crise, né? As pessoas ganhando menos, enfim. Tu não acha que vai ter muitas e muitas fraudes referente funcionários mesmo com empresas? Eu acho que sim, sabe? Muito embora eu acredite, até eu convidei o Gustavo Rocha para falarmos sobre a LGPD. Eu acho que a LGPD é uma lei que tem que tem uma boa estrutura, né, de raciocínio, mas eu acredito também que até que nós tenhamos aqui no Brasil uma segurança tecnológica, o nosso risco é iminente, é muito fácil, ainda está muito fácil utilizar a internet para cometer crimes que, na verdade, já são tipificados, né? Essas fraudes, estelionatos, enfim, toda
esses crimes que já existem, na verdade, hoje estão utilizando o instrumento da internet, de toda essa rede, de todos esses bancos de dados que as empresas possuem para cometer. Então, eu acredito que aumenta, com certeza, em razão da facilidade, mas eu acredito também, seriamente, que em bem pouco tempo a gente vai conseguir evoluir e fazer com que a internet não tenha essa aparência de impunidade. Nós já sabemos, né, na área criminal falando, né, que nós temos já investigações e delegacias especializadas, que muitos crimes que já são praticados através da internet são detectados, né, os próprios investigadores falam que é muito difícil fazer algo, e agora entrou o Dr. Marcelo Bertual, que que trabalha na área da tecnologia também e que é advogado. Ele melhor do que ninguém sabe que, embora haja essa sensação de impunidade, se houver uma investigação, há uma constatação na internet, ela mesmo tu fazendo de forma complexa, há uma possibilidade de rastrear tudo isso e de achar as pessoas que cometeram esses crimes. Mas a minha fé é que em breve a gente tenha uma segurança maior, sabe? Uma segurança da tecnologia maior. E eu ia te perguntar, isso não está no nosso script, mas eu acho bem interessante minha visão, né? Vamos ver. Tu não achas que o advogado tributarista, ele é vamos dizer assim, o advogado piloto, né? O piloto, quer dizer, que pilota, né? Que é o manda-chuva do direito, pelo seguinte: se eu sou uma empresa, tá? Eu contrato essa consultoria tributária. O advogado tributário, além de, né, me ajudar com o compliance, né, me ajudar com toda essa reestruturação dos meus tributos, vai me ajudar com esses crimes também, né, tributários, mas vai ser, vamos dizer assim, ó, a grosso modo, o controller dessa empresa. Mas assim, ó, sim, eu acredito, nós temos contato com escritórios tributários que têm conta de empresas enormes e tem totalmente como é que eu posso dizer, essa gama de responsabilidade, mas também tem que muitas decisões no âmbito empresarial acontece na estrutura da empresa, que daí não já foge um pouco da competência do advogado tributarista e normalmente as empresas, os empresários, eles são auxiliados pelos advogados da área societária. E hoje a complexidade do direito brasileiro. Bom, se eu te disser, eu tenho uma grande amiga que advoga no Canadá. E há um tempo atrás nós estávamos enviando proposta para trazer uma empresa para cá em que a gente iria prestar consultoria jurídica para eles. E daí, quando os investidores lá, os chineses, enfim, os canadenses, começaram a analisar a questão tributária do Brasil, para eles ficou impensável, em razão da complexidade e da insegurança jurídica. E de toda o liame do ordenamento jurídico brasileiro. Então é muito difícil hoje que um advogado ele assuma essa gama de responsabilidades, porque ele sabe que, especialmente os advogados tributaristas, porque eles sabem da complexidade que é trabalhar nessa área, em razão, né, desse contexto que a gente colocou, e da expertise que um advogado na área societária ele vai ter para prestar essa consultoria efetiva para que os sócios possam tomar as melhores decisões. Eu acho que, na verdade, é um conjunto de profissionais que podem dar uma assessoria, sabe? Assim, nós temos, né, o nosso parceiro que
que é um grande advogado tributarista, mas eu não vejo ele assumindo assim todas essas responsabilidades, sabe? Eu acho que cada vez mais o futuro é a gente nichar a atuação para que não aconteçam erros, sabe? O grande problema muitas vezes é que o advogado ele de repente até para agradar o cliente, ele queira fazer várias coisas, mas não dá muito certo. Na minha É, concepção, pode ser que tenha pessoas que pensam diferente. porque às vezes a empresa ela não quer ter vários advogados, né? Ele quer que aquele supra todas as necessidades dele, né? Mas daí, de repente, é isso, Sim, tu ter uma equipe multidisciplinar, tu ter parcerias, né? De repente, exatamente. tu é o advogado de confiança da empresa, mas tu vai pensar parceiros Sim. teus para conseguir abranger toda essa coisa, né? E é muito engraçado isso porque os clientes eles não sabem dessa questão da especialidade, eles querem que tu resolva, né? É, E o que eu digo sempre, não tem como advogar sozinho. Se a gente não fizer parceria, eu acho que já está acabando o nosso tempo, né? A gente falou, 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 mas é muito bom. Eu acho que a gente teria conversa para uma noite inteira, Claudinha. Agora a gente tem que marcar uma hora que tem um vinho, né? é verdade. Mas tu quer deixar alguma pitadinha aí do tributário que tu acha que eu não me aprofundei muito para ti? Mas eu acho que até a Não, gente. eu acho assim, ó. Sim, eu acho que nós falamos sobre os crimes tributários cometidos pelos particulares, a questão da apropriação previdenciária, a questão da excludente da ilicitude em caso da inexistência de fraude, se tem fraude não cabe, né? A questão da orientação da jurisprudência, o que a jurisprudência vem entendendo a respeito dessa não, possibilidade em razão dessa conduta delituosa, né, do empresário. Então, claro que tem muitas outras questões que a gente poderia adentrar, que são as questões também que diz respeito muito aos contadores, sabe, Cláudia? Eu acho que esse tema é um tema muito rico e é um tema que a gente realmente tem que preparar cada vez mais os profissionais para que, em razão de qualquer pensamento errado, assim, ou desatualizado, ele não venha, enfim, se incomodar, ter alguma questão do próprio conselho, né? Que eu sei que o conselho de vocês é muito forte, inclusive as investigações de um contador, ele só se dá através do conselho, né? Esse sigilo da vida privada das empresas, nem mesmo um requerimento simples para os magistrados é acatado, né? Realmente tem que, a acusação ali tem que trazer fortes indícios de que há uma conduta delituosa para que ele quebre esse sigilo. Então, eu acho é um tema apaixonante, sabe? Porque as nossas atividades são bem parecidas. Então, eu acho que nós passamos sobre muitos conceitos, mas eu acredito que dá para a gente aprofundar. De repente, pegar ponto por ponto e ir aprofundando, trazendo doutrina, né? Tem um livro aqui que eu quero deixar para o pessoal, que é uma referência, que é do Luiz Regis Prado, que é um livro muito bom sobre direito penal econômico, que fala sobre a ordem tributária, e esse livro aqui sobre crimes tributários. Olha, esse livro aqui é um livro de um autor gaúcho maravilhoso. Então, depois, se tu quiser, eu posso te mandar a fotinho deles para tu fazer um post e mandar pro pessoal, tá? Perfeito, perfeito. Pode ser, pode ser. Então tá. Então eu vou agradecer imensamente tu ter aceitado o nosso convite. Eu sei que tu tá cheio de lives para fazer. Vou te agradecer muito, agradecer todos os nossos telespectadores. Desculpa para quem eu não mandei beijo, tá? O Fabrício Costa, que depois entrou. O Gustavo Rocha, que eu também não mandei beijo para ele. Sim, o Gustavo, a Claudinha, o Guilherme, a Lara é acadêmica de Direito, ela vai fazer uma live comigo. Essa guria, olha, é show de bola. Beijo para todos. A tua propagandinha, eu sei que tem umas 3 ou 4 lives aí que tu vai participar, não sei se tu quer Então, exato. Quero, com certeza. É o desafio, a advocacia criminal também é lugar de mulher,
né? Que é uma mensagem aí para todas as advogadas que realmente sejam apaixonadas pela área e ainda está faltando aquele incentivo. E a gente vai trazer vários assuntos, inclusive interdisciplinares, que vão fazer toda a diferença na carreira delas, como produção textual, mentalidade de sucesso, a questão de gestão e tecnologia, inclusive que o Gustavo vai participar comigo de uma live. Então, eu acho que a minha proposta é que a gente saia maior esse mês, sabe? Que a gente consiga, estudando e se qualificando, a gente consiga dar a volta por cima dessa austeridade que a gente está vivendo, né? Verdade, verdade. Mas se Deus quiser... Muito obrigada, gratidão, é um prazer estar contigo. Em breve a gente vai estar pessoalmente, se Deus quiser. Ai, se Deus quiser. Então, um beijão, obrigada, sucesso. Beijo. Baita advogada. Igualmente. Tributário, tem que contratar. Muito obrigada. É isso aí.